Cultivo Online, capítulo 306. Destruindo sua confiança. Muitos minutos se passaram desde que a conversa entre Sr. Ni e Xiao Hua terminou, mas a atmosfera permaneceu pesada, quase sufocante, especialmente para as pessoas que estavam mais próximas do templo da essência do dragão. Xiao Hua, aqui estão meus tesouros. Por favor, segure-os enquanto eu entro no reino místico. Yuan entregou a Xiao Hua seu anel espacial e bolsa de armazenamento. Xiao Hua protegerá os tesouros sem falhar. Xiao Hua disse a ele com uma expressão séria no rosto, agindo como se tivesse uma grande responsabilidade. Quem se atreveria a roubar de um rei espiritual nos céus inferiores? Feng Yuxiang ergueu as sobrancelhas. Xiao Hua poderia deixar o tesouro de Yuan no chão, tirar uma soneca e voltar com o tesouro ainda no chão, completamente intocado. A propósito, o que você vai fazer com suas armas da alma, jovem mestre? Feng Yuxiang perguntou de repente. Arma S. Sou, Long e Jun e os outros se viraram para olhá-los com olhos arregalados e cheios de choque depois de ouvir a conversa, ignorando até mesmo como Feng Yuxiang se dirigiu a Yuan como jovem mestre. O que você quer dizer? Não posso levar tesouros para dentro? Então terei que deixá-los aqui, obviamente. Yuan disse. Mas as Soul Weapons são únicas. Elas devem estar a uma certa distância de seu mestre, não há como contornar isso. O que acontece se eu estiver muito longe deles? Yuan então perguntou. Acho que seria melhor se eu mostrasse para você. Feng Yuxiang disse. E continuou. Você pode me entregar uma de suas armas da alma por um momento? Yuan acenou com a cabeça e recuperou o Stereo Abyss do anel espacial antes de entregá-lo a Feng Yuxiang. Assim que ela teve o Stereo Abyss em suas mãos, Feng Yuxiang de repente decolou para o céu e voou para longe, agindo como um ladrão durante uma situação de agarrar e fugir. Os movimentos repentinos de Feng Yuxiang atraíram a atenção de todos ali, incluindo o Sr. Ni. Onde ela está indo? Todos eles se perguntaram. No entanto, Sr. Ni estava mais interessado no Stereo Abyss que estava ao seu alcance. Isso é, uma arma da alma? Sr. Ni murmurou com uma voz estupefata, pois não esperava encontrar uma arma da alma nos céus inferiores. Em apenas alguns minutos, Feng Yuxiang conseguiu voar quase 100 milhas de distância do reino místico e, assim que alcançou a marca de 160 quilômetros, o abismo estrelado em sua mão desapareceu de repente. Enquanto isso, no reino místico, Yuan ficou surpreso quando o abismo estrelado apareceu de repente diante dele como um fantasma. Como foi? Yuan ficou completamente perplexo com esse fenômeno. As armas da alma estão vinculadas aos seus donos. Se eles se afastarem muito de seus mestres, eles se teletransportarão imediatamente de volta para eles, quase como se tivessem vontade própria. Xiao Hua explicou a ele. Feng Yuxiang voltou algum tempo depois. Você entende agora, jovem mestre? Você não será capaz de escapar de suas armas da alma. No entanto, não sei como isso funcionará com o reino místico. Feng Yuxiang disse a ele. Um momento depois das palavras de Feng Yuxiang, a voz do Sr. Ni ressoou de repente. As armas da alma são uma exceção e são permitidas dentro do reino místico, já que são consideradas parte do indivíduo. Acho que haveria alguém com uma arma da alma aqui. Parabéns, jovem, agora você está algumas centenas de passos à frente de todos os outros antes mesmo de entrar no reino místico. O quê? Ele pode trazer um tesouro poderoso para dentro enquanto o resto de nós tem que entrar de mãos vazias? Isso é tão injusto. Os outros participantes imediatamente começaram a reclamar, sentindo muita inveja da arma da alma de Yuan. Entendo, então trarei minhas armas da alma comigo. Yuan disse. Armas da alma. Long e Jun e os outros ergueram as sobrancelhas. Vê, você tem mais de um? O Elder Xuan perguntou-lhe com uma voz atordoada. Yuan acenou com a cabeça e começou a sacar sua outra arma da alma, o Imperial Overlord. Esqueça os outros. Até o queixo do Sr. Ni caiu quando viu Yuan segurando duas armas da alma, uma em cada mão. Ignorando a dificuldade de obter duas Soul Weapons, que tipo de talento é necessário para empunhar duas Soul Weapons ao mesmo tempo? Sr. Ni nunca viu tais talentos antes, mesmo dentro dos céus espirituais, e eles têm muitos gênios celestiais que envergonhariam a maioria das pessoas aqui. Quem é esse jovem? Não consigo ver toda a extensão dos seus talentos. Sr. Ni chorou interiormente. A propósito, jovem mestre, você pode armazenar suas armas da alma dentro de seu corpo. Feng Yuxiang disse a ele. Sério, como faço isso? Yuan perguntou. Imagine seu corpo como um anel espacial e as armas da alma sendo armazenadas dentro de seu corpo. Yuan acenou com a cabeça e seguiu as instruções de Feng Yuxiang. Um momento depois, o Imperial Overlord e o Stereo Abyss desapareceram de suas mãos. Mas ele ainda podia sentir a presença deles dentro de seu corpo, quase como Feng Yuxiang habita dentro de seu corpo. Acho que estou pronto para entrar no reino místico. Vejo vocês mais tarde. Yuan disse a Long e Jun e aos outros que estavam atordoados demais para responder adequadamente. Sim, boa sorte. Long e Jun murmurou em voz baixa. Até mais, discípulo Yuan, disseram o ancião Shan e o ancião Xuan. Não pegue leve com eles, discípulo Yuan. Anciã Dai disse a ele com um sorriso no rosto. Isso mesmo, vai espancá-los até deixá-los sem sentido, jovem mestre. Faça-os se arrependerem de ter nascido.
Feng Yuxiang torceu por ele. Divirta-se, irmão Yuan, Xiao Hua disse a ele com uma expressão relaxada. Quase como se não tivesse nenhuma preocupação, que estava absolutamente confiante na habilidade de Yuan. Até mais, Yuan, disse Meixio a ele. Depois de se despedir, Yuan, Shui Jie e Gao Dongyan abordaram os outros participantes com o token em mãos. Foi nesse momento que os mestres da seita e todos os especialistas perceberam algo. Pois estavam chocados demais com muitas outras coisas para perceber isso antes. E espere um maldito momento. Aquele mestre dos espíritos foi um participante esse tempo todo? Mas ele está claramente vestindo o uniforme dos anciões da seita para o templo da essência do dragão. E se eu já não mencionei isso, ele é um maldito mestre dos espíritos. Isso mesmo. Como um mestre dos espíritos poderia se qualificar para o reino místico? O que está acontecendo aqui? Mestre da seita Long? Os especialistas de lá não queriam acreditar que alguém com menos de 30 anos pudesse se tornar um mestre dos espíritos. Se alguém assim realmente existir e entrar no reino místico, os outros participantes não poderão competir com alguém assim. Seria um massacre unilateral. Long Yijun começou a rir depois de ver as reações dos outros mestres da seita e falou em voz alta e clara para que todos pudessem ouvi-lo. Sei que muitos de vocês estão descrentes e duvidando de tudo neste momento, e não os culpo por isso. Na verdade, provavelmente estaria fazendo a mesma coisa se estivesse no seu lugar. Apenas meu discípulo é um mestre dos espíritos. Mas ele também tem apenas 18 anos de idade. Hahaha, boa sorte a todos que participam do reino místico. Se eu lhe desse um conselho, desista enquanto puder. A pele dos mestres da seita e dos participantes ficou branca como lençóis depois de ouvir as palavras de Long Yijun, seus rostos cheios de descrença e imenso choque. Alcançando o mestre dos espíritos aos 18 anos, de onde veio esse monstro de cultivo? E por que o templo da essência do dragão tem alguém como ele ajudando-os? Mestre dos espíritos, 18 anos, Sr. Ni murmurou em voz baixa, subconscientemente comparando os talentos de Yuan com os principais gênios do paraíso espiritual. Enquanto isso, os outros participantes olhavam para Yuan com olhares boquiabertos enquanto observavam aproximar-se lentamente deles com uma aura insondável cercando sua figura neste momento. Aos olhos deles, Yuan parecia muito maior do que há pouco, quase como se de repente tivesse crescido alguns metros, e eles pareciam formigas em comparação com sua presença inspiradora. E quando perceberam que iriam competir contra esse monstro de cultivo no reino místico, sua confiança quebrou como vidro sob a força de um martelo.